O Romulo tá fazendo a pergunta de política, né? Sobre política, é melhor jornalista do que eu para responder, porque os jornalistas conhecem melhor, tramitam por aí e tal. Mas eu acompanhei bastante, eu li bastante coisa sobre isso, tá? E eu vi muita gente falando. Então, Pedro, pergunta, essa PEC que esse povo votou às pressas para ser aprovado, foi feita sabendo que não ia passar? Sei lá, sabe? Parece que um monte dessas PECs bizarras são feitas só para ser cortina. Às vezes é. Nesse caso, há uma discussão de que isso aí interessa a bandido, né? A bandido, tem um monte de bandido lá, sobretudo no centro. E o centro, gente, vocês têm que entender, o que a gente chama de centro, era assim na Revolução Francesa também. Os jacobinos e os girondinos nunca foram maioria na Revolução Francesa. Tinha um grupo que ficava no meio e que ficava com opiniões controversas. Uma hora achava uma coisa, outra hora achava outra coisa. Isso era chamado de planície ou centro, né? A gente usa, porque exatamente os caras ficavam na esquerda eram jacobinos, os da direita eram girondinos, e aí tinha uma galera que sentava no meio, que era a larga maioria, sempre tinha sido a maioria, e eles ficavam sendo um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. Essa gente, normalmente, ela não tem ideologia, não tem visão de mundo, não tem construção de futuro. E quando tem alguma posição mais... Quer dizer, isso não significa que não tenha posição, que não possa ser um bom parlamentar. Mas eles não têm grandes narrativas sobre o mundo, sabe? Não é sobre criar o futuro do Brasil, de repente por ter boas escolas na minha região. Entendeu? Não é sobre criar algo... sei lá, uma nova forma produtiva brasileira é sobre, de repente, colocar um hospital lá no meu bairro. Entende? Então, os caras jogam em regra assim. Eles têm interesses pequenos, eles não se aliam a grandes projetos. E aí é mais fácil manobrá-los para lá e para cá. Isso é o que a gente convencionou em ciência política chamar de centro, tá? Pois bem, e tem as lideranças, tem toda uma estrutura da Câmara que, inclusive, eu não conheço bem, eu teria dificuldade para explicá-la, mas tem todo um conjunto de relações, um conjunto de instituições, as bancadas, os presidentes de partido, os presidentes de maioria, os líderes de maioria e de minoria, e etc, etc. Tem um monte de institucionalidades, micro-instâncias de poder ali. O centro é essa coisa meio amorfa, mas ela é composta de grupos que são mais à direita, mais à esquerda. O centro é composto absolutamente, por sua maioria, de políticos de direita mais fisiológica. Ponto. São empresários, são advogados, são médicos, essas coisas assim. Tá bom. A centro-direita, ela domina a Câmara e você tem o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota. O Hugo Mota, aparentemente, estava articulando com o PT, ele se acha jogador de xadrez 1 bilhão de D, né? Então ele fica colocando as coisas que interessam ao governo, ele senta em cima e fala, só passo se você me der X. Certo? Ele joga assim. Então a ideia era, a gente só senta em cima da anistia se vocês passarem a PEC da blindagem. E ele começou a negociar com o PT isso. Aparentemente, o PT jogou os caras aos leões. O que ele fez? O PT disse para os caras, a gente vai votar com vocês, e aí foi votar com eles, articulou tudo, etc e tal. Na hora H, o Lula antes faz uma entrevista na BBC e fala, não, fosse eu não votava, etc e tal, não estaria participando disso, eu não tenho nada com isso, etc, etc, etc. E aí ficou com aqueles 10 votos safados, de 50 que vota pelo PT, 10 caras votaram a favor do negócio. E aí o Hugo Mota, chateado com isso, foi para cima da extrema-direita e falou, vota com a gente que a gente vota a anistia. E aí, essa manobra foi genial, foi absolutamente genial, porque aí fez o quê? Fez colar a tese da anistia com os bandidos do centro, que foi o oposto do que aconteceu na época da Dilma. Na época da Dilma, quando começaram a ir para cima do Congresso Nacional, jogaram em cima a culpa da corrupção e etc e tal, em cima da figura exclusiva da Dilma. Aquele negócio do pacto com não sei o que lá e com tudo, tá ligado? Quando a Câmara começou a tomar pressão, o PT saiu da defesa do Eduardo Cunha, lembrei o nome dele. O Eduardo Cunha foi processado, quer dizer, eles estavam segurando processos contra o Cunha. O PT falou, não dá para segurar, a população está vindo para cima. Eles liberaram e o processo foi para cima do Cunha e o Cunha caiu atirando. Ele caiu liberando o processo de impeachment contra a Dilma e aí a direita toda correu para cima do peixe maior, né? Inclusive se aliando, o MBL, eu lembro, fazendo V de vitória. Quem caiu foi a Dilma. A Dilma não soube jogar. O Lula agora, ele articulou esse negócio. Claramente o PT estava articulando com o Centrão, esse negócio de passar a PEC da impunidade, da bandidagem, do não sei o quê. E aí largou a mão para deixar o Cunha se fuder. O Cunha falou, se vocês esquerda não querem colar com a gente que é do centro, então a gente que é do centro vai colar com a direita. Aí pronto. Aí colou a imagem da PEC da bandidagem com a PEC, com a movimentação pela anistia do Bolsonaro. E aí foi isso que levou as pessoas à rua ontem, em tempo relâmpago. Uma convocação de 3 dias atrás.
Foi absolutamente brilhante. E aí, o que o cara pensa? Mas se a gente vai para cima e agora sangra o governo até o final. Resultado contrário, né? A população agora está enxergando a esquerda como luta contra o centro, que tá todo mundo vendo. Quer dizer, quem acompanha a política sabe que a esquerda está se degladiando contra a União Brasil e o PP. Todo mundo sabe disso, que acompanha a política, mas não é todo brasileiro que acompanha a política. Agora o Brasil sabe que o centro está colado com a direita e o centro tem interesse no PEC da bandidagem, enquanto a direita quer anistiar os golpistas. Então você está entre gente que defende criminoso, que é a centro-direita, e gente que defende golpe de Estado para solucionar os problemas da nação. E colou as duas coisas. A única coisa que eu posso dizer sobre isso tudo é... Esse Taurelo é muito bom. E tem gente que quer ensinar o Lula a fazer política, né? Tem gente na internet, no web comunista, querendo ensinar o Lula a fazer política. Faça meu favor, né? Quando estourou essa bomba, eles articularam já dentro do Senado para que o Senado barre, salve a imagem dos senadores, que agora os senadores vão ser os articuladores, e, portanto, por exemplo, esse cara aqui, ele vai ser, se você for olhar nos comentários, ele vai ser elevado ao grande senador moral da República. O grande senador moral da República hoje é o Alessandro Vieira. Então tem um jogo acontecendo, um espetáculo acontecendo. E o que o Lula fez, ou o PT fez ao final dessas contas todas, foi empurrar explicitamente o país todo para discutir as manobras do Hugo Mota, que é um frágil, né? Que é um escroque frágil. Vai se fuder muito.